Olá pessoal, vamos falar sobre o tema redes colaborativas e também sobre inovações promovidas em relações de cooperação. Meu nome é Fabrício Venâncio, sou pesquisador da Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Esse trabalho foi feito em conjunto com meus colegas Fernando e professor De Holt. Bom, basicamente nós utilizamos dados da Pintec, que é uma importante pesquisa realizada pelo IBGE a cada 3 anos. A última publicação foi em 2017. E a Pintec ela traz muitas informações ricas sobre o panorama da inovação no Brasil, né? Então é muito utilizado na comunidade acadêmica, por exemplo, e também pelas empresas. Aqui eu trago alguns conceitos muito importantes para uma melhor compreensão do nosso trabalho. E a gente vai trabalhar muito o ecossistema de negócios, organizações virtuais e também corporações virtuais. Para realizar essa pesquisa, nós extraímos dados da Pintec através do sistema Sidra. Extraímos esses dados desde 2006 até 2017 e trabalhamos essas informações para a gente obter os resultados desejados. O que motivou o nosso trabalho foi verificar essas proposições. Será que mais da metade das inovações são feitas por relações de cooperação entre as organizações? Será que essas relações para inovação são feitas principalmente com as organizações que temos mais transações, como fornecedores e clientes? Será que as inovações de cooperação ocorrem principalmente com organizações próximas geograficamente? E será que existem muitas possibilidades de cooperação entre organizações? Então essas proposições motivaram o nosso trabalho. Eu já vou trazer então o resultado da tabulação e análise dessas informações da Pintec. Aqui nós temos os 4 triênios, né, 2006, 2008 e a última publicação 2015, 2017. E quando a gente fala de inovação em produto, está muito claro nesse gráfico que essas implementações não saem muito do escopo da organização, né? Então 80%, 82%, 78%, 77% das implementações de inovação em produtos são feitas dentro do escopo da empresa. E ali na terceira linha, né, empresas em cooperação com outras é muito pouco, né? 7%, 8%. Então basicamente não temos uma expressiva cooperação entre as empresas para inovação em produto. Já para inovação em processo é o contrário. Nós temos aqui uma fácil interpretação de que as empresas elas terceirizam, né, com outras empresas e institutos projetos de inovação em processo. Então temos ali números expressivos como 82%, 73%, 65%, 61%. Temos também um número muito pequeno de inovação em processo com relações de cooperação entre empresas, 3%, 6%, 5%. Então aqui a gente percebe que a maioria das inovações em processos são terceirizadas com outras empresas, institutos de pesquisa. Com relação ao grau de importância dos parceiros para a inovação de alto engajamento, nós temos clientes, consumidores e fornecedores como os principais parceiros, com 56% e 44%. Esses dados são apenas o último triênio, tá? Da última Pintec publicada. Já com relação a empresas de consultoria, com aqueles últimos 4 grupos ali do gráfico, empresas de consultoria, universidades, centros de capacitação e instituições de testes, ensaios e certificações, nós percebemos que as relações de inovação são relevantes, porém com um nível de engajamento baixo. Tá? Então, nível de engajamento alto, os principais parceiros para a inovação são os clientes ou consumidores e também os fornecedores. E temos aqui também que, com relação à localização geográfica dos parceiros, né, nós temos que para interação com clientes, a maioria são clientes de outros estados e para fornecedores também, mais da metade das interações são com entidades de outros estados. Já com relação ali aos concorrentes, outras empresas do grupo, nós temos também predominância de interações com organizações de outros estados. Para empresas de consultoria, universidades, centros de capacitação, já é o contrário. A interação é mais próxima, ou seja, com instituições dentro do mesmo estado. E temos muito pouca cooperação internacional, quase ínfima. E com relação aos principais fatores que prejudicam as implementações de inovação, os 2 principais fatores são riscos econômicos excessivos e elevados custos de inovação, com 19,2% e 19,5%, isso para relações de alto engajamento. Tá? Perceba que nós temos ali escassas possibilidades de cooperação, não foi apontado como um elemento relevante que prejudique as implementações de inovação
diferentemente das questões econômicas. Então, com relação à proposição 1, mais de metade das inovações são mediadas por relações de cooperação, a gente não conseguiu ter essa evidência e percebemos, sim, baixas relações de cooperação real, né? Cooperações entre empresas, muito pouco, 7% em produto e 3% apenas em inovações em processo, né? Isso com dados extraídos da Pintec. Portanto, existe uma grande lacuna, né, para explorar as potencialidades da inovação em modo cooperativo e como ela pode ser promovida entre as empresas, uma vez que as soluções podem ser trabalhadas conjuntamente através de relações de parceria. Já a proposição 2 mostrou-se verdadeira, que são as relações de cooperação para inovação são feitas principalmente com organizações que mais transacionam, e a gente realmente pode perceber que as inovações de alto engajamento são realmente feitas com clientes ou consumidores e também com fornecedores. Já a universidade e centros de pesquisa aparece como um elemento importante nas relações de cooperação, porém com relações de baixo engajamento. Com relação à proposição 3, inovações de cooperação ocorrem principalmente com organizações próximas geograficamente, apresentou-se parcialmente verdadeira, então a gente percebeu que os dados apresentados nesse estudo demonstram fortíssima cooperação entre empresas do mesmo estado e entre empresas de outros estados, reforçando relações de cooperação dentro do território nacional. Isso significa que as relações de cooperação internacional são fraquíssimas, pouco representativas. E por fim, a proposição 4, que existem muitas possibilidades de cooperação entre organizações, mostrou-se verdadeira. Em relação às principais dificuldades apresentadas com relação à inovação, nós podemos perceber que o item escassas possibilidades de cooperação com outras empresas não foi apontado como um dos principais fatores. Tá? Ao contrário, os principais obstáculos ou dificuldades estão relacionadas a questões econômicas, né, como riscos econômicos excessivos e elevados custos para inovar, e escassez de fontes apropriadas de financiamento. Então, esse é um panorama bastante interessante. Para concluir, pessoal, os dados apresentados pela Pintec em relação aos modos de cooperação entre organizações para inovação demonstram que existem problemas nessas relações. Ou seja, há um espaço para a gente trabalhar fortemente nesse sentido de melhorar essas relações de inovação entre organizações. E acreditamos que as relações de cooperação em rede podem mitigar esses problemas de cooperação para inovar, uma vez que cada organização contribui com o que ela tem de melhor, né? Com as suas capacidades, com as suas competências. Então nós acreditamos fortemente que essas relações de cooperação entre organizações virtuais podem sim ajudar as empresas a cada vez inovarem com bastante intensidade, bastante êxito. Aqui temos as referências que nós trabalhamos com esses autores e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.